Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, convidando a Jesus a estar conosco essa tarde de estudo, de reflexão, convidar a espiritualidade amiga para nos intuir, para nos iluminar, para que o estudo dessa noite, dessa tarde, dessa noite, seja para nós o início de uma renovação de pensamentos, de renovação de ideias, e isso se reflete em nossas ações para nós, para o nosso próprio, para a nossa própria evolução rumo ao Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, a gente está no capítulo A Visão Espírita da Saúde, né, do livro Homeopatia e Espiritismo, a gente está no final, né, do capítulo, e na verdade a gente parou onde ele nos traz que o corpo físico, né, é o vaso sagrado onde a gente vai depositando as nossas imperfeições espirituais que vão sendo acumuladas ao longo das nossas experiências evolutivas, né, e que isso pode resultar na nossa própria destruição ou mesmo no nosso crescimento, quando de alguma forma a gente lesa a lei, né, e a nossa própria consciência, onde estão gravadas essas leis que, né, que nos regem, a gente vai causar lesões que podem ser lesões físicas, né, podem ser lesões perispiríticas, que em algum momento elas, de alguma forma, né, possam se externalizar através de alguma enfermidade ou de alguma situação, né, mental ou mesmo psicológica. E infelizmente a visão né, da maioria de nós, né, humanos, é que o corpo físico é a única realidade que se resume, né, na questão mesmo de quando a gente trata, né, com a nossa limitação, né, a nossa mente reducionista, como ele nos fala, ou seja, a gente não consegue perceber além da matéria, né, e muitas vezes aqueles que já chegaram no nível evolutivo um pouco além, né, que já caminharam e já conseguiram dar um passo à frente, né, que são pessoas mais espiritualizadas, esses sabem que o corpo físico não passa de um mero instrumento, né, que a gente precisa sim cuidar dele com todo o zelo, com todo o cuidado, porque é ele que nos permite, né, caminhar, trilhar né, a nossa caminhada e fazer tudo o que nos compete, né, então, assim, a gente precisa realmente de ter esse cuidado. Ele que nos dá realmente a possibilidade de a gente alcançar, né, a nossa existência como ela estava programada, ou mesmo até nos irmos além do que realmente foi, né, uma programação e uma nossa intenção, a gente tem essa capacidade, ou a gente pode estacionar, né, existe aquela lei que diz que a gente não regride, mas a gente sim pode estacionar e a gente pode ter uma existência que, na verdade, né, uma encarnação perdida, ou seja, em nada vai acrescentar na nossa caminhada, né? E ele também nos fala sobre a questão de Jesus, ou seja, aquele terapeuta que a gente sabe que ele realmente tinha todos os atributos que um terapeuta deveria ter. Ele curava não só o corpo físico, mas também né, o corpo perispirítico, ele tinha a capacidade, com o seu infinito poder magnético, né, de perceber, de entender, de compreender, né, e muitas vezes de inspirar, e através desse poder que ele tinha, né, de transformar, muitas vezes pela própria energia que ele transmitia, mas de nada isso bastaria, tanto que não foram todos que cruzaram o caminho de Jesus que se transformaram, né, que ele não foi capaz de curar todos. Por quê? Porque, na verdade, a nossa vontade, a nossa fé, né, a nossa intenção é que consegue realmente potencializar a cura. Muitas vezes a gente sabe que nem mesmo os medicamentos conseguem alcançar, né, os objetivos a que eles realmente estão sendo atribuídos, porque nós colocamos limites, nós colocamos, né, objeções, ou seja, através das nossas limitações, das nossas faltas, né, de esperança, da nossa falta de fé, a gente se entrega muitas vezes ao desânimo,
né? Muitas vezes a própria sensação de que a gente não merece, de não merecimento. E aí isso nos causa um desequilíbrio energético e a gente só consegue alterar isso através das nossas mudanças de postura, né? Da nossa reforma íntima. Mas a gente sabe que muitas vezes, né, a gente tem a possibilidade de fazer isso pelo amor, mas a gente, na maioria das vezes, se acomoda. Então, a gente vai viver, né, sob o aguilhão da dor, para que a gente muitas vezes tenha esse despertar. E, né, e Jesus, ele tinha essa capacidade, né, ou seja, ele tinha todo um cuidado, ele advertia, ele mostrava a necessidade dessa mudança, ele sempre trazia a mensagem do evangelho, mas uma mensagem também de muita esperança, né? Ele sempre nos dizia: vá e não peques mais. Ou seja, perceba que a partir de agora você tem uma nova oportunidade, né? Ou seja, o pecar, a gente sabe que não existe um pecado, né? Existe muitas vezes o desconhecimento da lei, e quando a gente realmente conhece e a gente ainda assim persiste no erro, aí a gente sabe que de alguma forma, né, a nossa própria consciência muitas vezes nos impõe algumas situações para que a gente realmente consiga, né, reverter talvez esse quadro que a gente poderia ter feito de uma forma muito mais leve se a gente assim tivesse tomado a decisão, né. Então, assim, ele nos fala aqui que a gente precisa, né, perceber que muitas vezes diante da lepra moral, ou seja, da cegueira espiritual e da paralisia da nossa vontade, né, da mudez da nossa covardia, o que ele nos traz, né, a gente fica realmente surdo pela nossa ignorância, a gente fica cego, né, pela nossa falta de amor, mas que Jesus, ele tinha uma energia tão poderosa que a própria figura dele, né, conseguia muitas vezes, iluminar as chagas, às vezes, mais doentias em uma personalidade, né, de alguém com quem ele cruzou o caminho, ou seja, ele tinha a capacidade de mitigar a fome dos famintos de consolo, de esperança. Ele acolhia todos aqueles que já estavam fatigados, muitas vezes, pelos erros seculares, né, das paixões e mesmo aqueles que se autocondenavam à morte moral. Então, assim, eu acho que essa mensagem, né, desse capítulo, eu acho que ela é muito poderosa, porque muitas vezes a gente somente fala que a vontade do outro é que importa, mas eu acho que o maior exemplo de que isso não é uma verdade absoluta é o próprio Jesus, né, ou seja, apesar de aquele ali realmente também depender da sua própria vontade, da sua própria esperança, ele tinha uma capacidade, através do amor, da energia de paz que ele transmitia, né, ou seja, ele percebia a doença não só física, mas aquela que estava dilacerando a própria alma daquele que cruzava o seu caminho, né, e através disso ele sabia dosar a medicação que ele teria que se utilizar, e muitas vezes ele não queria nada de forma antecipada, nenhum resultado além do que aquele próprio também era capaz, mas ele lançava a semente. Ele sempre tinha a esperança que aquilo ali iria, né, aquela semeadura iria brotar, iria frutificar, e ele semeava em todos os terrenos. Ele não, né, ele não se paralisava diante, muitas vezes, né, de algo que pudesse parecer sem solução, né, ou seja, não que ele não deixasse, muitas vezes, né, de perceber o que estava por trás do comportamento daquelas pessoas, mas ele jamais tinha esse julgamento que muitas vezes nós temos, né, a gente tem aquelas palavras: "Não jogai pérolas aos porcos", mas quem somos nós para saber quando é que a gente vai estar jogando pérolas aos porcos ou não, né, ou seja, a gente realmente precisa, dentro da nossa limitação e pequenez, exercer o milionésimo que seja do que Jesus fazia, né, ou seja, tentar ser inspiração, ser uma motivação para que, através do nosso exemplo, o menor que seja, a gente consiga alcançar, muitas vezes, aquele que está se sentindo tão perdido, seja com um sorriso, com uma atitude muitas vezes simples e que a gente
às vezes não valoriza, né? Mas quantos de nós, às vezes, carece muitas vezes de alguém nos estender a mão com um olhar que seja, né? De ternura, muitas vezes de não reprovação, seja por qual atitude, né, a gente esteja muitas vezes perdido ou cometendo. E assim, eu acho que isso traz para nós uma responsabilidade ainda maior, porque mesmo que a gente esteja tão longe, né, do que Jesus foi, a gente tem um exemplo dele, a gente tem alguns conhecimentos, por mínimos que sejam, né, que já nos permitem talvez dar um passinho à frente, né, nessas questões. E é o que ele nos fala, né, ou seja, Jesus ele não deixava de confiar em quem quer que fosse, né, e ele ia lá ele fala nos recônditos da alma, né, ou seja, ele tentava buscar, de alguma forma, algo que pudesse trazer a esperança para aqueles que muitas vezes estavam perdidos, né, na sua própria dor, na indiferença que muitas vezes, né, aquelas pessoas estavam vivenciando. Ele tinha, né, justamente sempre essa intenção de, através da fé, fazer com que aqueles que cruzavam seu caminho conseguissem obter a cura, né. Então, assim, a gente tem inúmeros exemplos, né, e ele cita aqui um livro que é o Caminhos da Cura, onde ele fala que nesse livro o autor traz vários casos em que a cura, ela se deu através do poder da fé e da oração. E aí ele fala, né, que hoje a gente já sabe que isso é tido até mesmo como uma coisa importante na própria ciência. Eles fazem vários experimentos e aqueles que estão sendo alvo, né, de orações da família, sejam aqueles que estejam em coma, situações muito críticas, né, eles conseguem comprovar através de estatísticas que quem é realmente objeto, né, de esperança e de fé, da família realmente buscar através da sua espiritualidade, independente da crença, né, através da oração, da esperança, da própria proximidade com o doente, que muitas vezes está inconsciente, né, entre aspas, então, assim, eles conseguem mostrar através de números, né, da própria ciência, que isso sim traz benefícios inúmeros, né. Então, assim, a gente precisa realmente muitas vezes levar essa mensagem como Jesus fez, não tentando, né, "Ah, eu tenho esse mesmo poder", não, a gente tem um poder ainda muito ínfimo, né, mas que a gente não desmereça as nossas possibilidades de auxílio. Que muitas vezes não são só materiais, né, na grande maioria das vezes não vão ser materiais, e que quantas vezes a gente passa desapercebido dessas próprias possibilidades de trazer, né, esperança, como Ezequiel tanto nos fala, né, é a própria cura da alma, né, através da dor, ou seja, que a gente realmente esteja sempre renovando a esperança em nós e naqueles que de alguma forma estejam trilhando o caminho conosco, né, e que a gente não desmereça nenhuma oportunidade que a gente tem de ser realmente mensageiro da esperança, né, como o Ezequiel sempre nos fala. E ele comenta, né, que além disso Jesus tinha ele sempre alertava o enfermo que foi recém-curado, né, vai e não voltes a pecar, como eu falei, para que não te suceda algo pior. Ou seja, na verdade ele não estava jogando nenhum tipo de, né, assim, "Ah, eu estou gorando, eu estou eu não", ele simplesmente trazia para aquele, né, que obteve essa cura, a responsabilidade realmente de mudar, né, a sua conduta, tentar, manter um equilíbrio não só orgânico, energético, né, preservar a harmonia da própria alma, esquivando-se, né, de pensamentos ou hábitos que possam nos levar à queda moral, né, aquela que muitas vezes a gente vai
se deixando levar pelo redemoinho das emoções, né, das dificuldades e muitas vezes das lamentações, a gente não percebe, quando a gente vê, a gente, através dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, a gente tem novamente uma queda moral. E às vezes é até uma dificuldade maior, né, de retomar o processo da cura, da autocura, né, o caminho da saúde, quando a gente vai se perdendo nas lamentações, né, muitas vezes, falta de fé, na nossa insatisfação com a vida, né, a gente tem uma mania muito grave e perigosa, né, de reclamar, de se comparar com outros que estão ao nosso lado e muitas vezes se sentir, injustiçado ou mesmo, né, de achar que a vida não é ela não tem nos dado aquilo que a gente merece, não só material, né, mesmo na questão moral, na questão da família, na questão das amizades, né, das dificuldades. Tanto, né, nos acometem e a gente vai se perdendo e quando a gente percebe, né, a gente entrou num redemoinho de situações que possam ser realmente danosas e que as questões que a gente precisaria resolver talvez com menos dificuldade vão se tornando cada vez mais difíceis de serem alcançadas, né. Então, é um cuidado diário e ele tem que ser muito constante, porque se a gente não se policiar, a qualquer minuto, né, a nossa sintonia, a gente abre a nossa guarda e a gente realmente, de forma às vezes até sem perceber, né, a gente se coloca num abismo, que é muito mais difícil realmente da gente retomar o roteiro, né, da nossa vida. E ele nos traz um exemplo que eu acho que é muito claro disso tudo, que é a vida do próprio Paulo de Tarso, né, que percebia os cristãos, que era na verdade um homem da lei, trouxe tantas dores para tantos, né, com quem ele realmente conviveu, e em algum momento, né, ele percebeu através da luz de Jesus, né, e surgiu, né, e perguntou: "Por que me persegues?". Então, ou seja, aquela cegueira material, né, que de alguma forma fez com que ele se tornasse um cego espiritual, ele não ficou se lamentando por ter tido essas atitudes, né, ele podia simplesmente falar: "Poxa vida, eu estou conhecendo a verdade, eu causei tanto mal, eu, né, causei tantas dores", ao invés de se lamentar, não, ele levantou, né, ou seja, foi uma mudança da própria trajetória na vida do Paulo, né, e a mensagem e a luz de Jesus fez com que ele realmente se sentisse convidado a essa transformação, ou seja, ele não realmente se acomodou, ele foi independente dele estar sendo desprezado pela família, pelos amigos, né, ou seja, pela própria solidão que ele começou a sentir, porque ele foi alvo, né, do desprezo, das críticas, principalmente por ser alguém da lei e ter mudado de rumo de uma forma, assim, tão abrupta, né. Mas mesmo assim, por mais que ele vivesse todas essas dores, né, todas essas dificuldades, ele não se entregou. E mesmo, né, naquela solidão, ele fala que é o deserto interior em que a vida dele, né, se transformou naquele momento pelo isolamento, mas ele deixou de ter aquela vida vazia da espiritualidade, né, ele foi preenchido realmente pela intenção e pela mensagem e pela própria luz, né, que Jesus conseguiu, através, né, da sua mensagem, fazer com que ele passasse a vivenciar, né, o exemplo mesmo do amor e da caridade, de uma forma realmente prática e profunda. Então, assim, acho que é um exemplo que nos mostra que as mudanças elas são possíveis. E nós, além de
podermos, de alguma forma, promover no outro, né, o despertar, a gente também tem essa capacidade conosco mesmo, né, de não, nem sempre vai ser através da dor, mas muitas vezes, né, de uma forma mais leve, que a gente não perca essas oportunidades, que muitas vezes a gente deixa passar pela acomodação, pela preguiça, né, ou mesmo pela vaidade, pelo orgulho, né, e pelas nossas tantas imperfeições que muitas vezes a gente sequer percebe, né. Então o que ele nos traz é que com as nossas reflexões, né, a gente pode caracterizar a saúde em 3 níveis ou 3 dimensões, que são a física, energética e espiritual. E que a saúde física, né, é aquela que representa o equilíbrio das funções biológicas do nosso corpo, tanto internamente quanto nas próprias interações com o meio exterior. E que muitas vezes, né, a gente consegue mensurar, ou seja, a gente faz exames de laboratório, a gente tem exames de imagem, né, a própria medicina consegue através de alguns sintomas, né, externos ao nosso corpo, que a gente esteja demonstrando ter esse conhecimento, né, o Edésio é veterinário, ele sabe bem, né, se falar até alguma coisa que, assim, você me ajuda, Edésio? Então, assim, a gente sabe que, né, é algo que a gente consegue ter uma percepção não só, intuitiva, né, a gente tem como fazer medições, a gente tem como mensurar, né, e tem como determinar algumas questões ligadas à nossa saúde física, né, ou seja, ela depende muito mais de uma manifestação, né, mais densa do que de algo mais espiritual, mas não quer dizer que ela não seja causada muitas vezes essas enfermidades, pelo contrário, a grande maioria delas tem uma origem na nossa saúde energética que a gente de alguma forma não conseguiu, equilibrar, né, ou seja, a gente não conseguiu fazer com que a nossa força vital, como, né, o Hahnemann nos traz e o próprio corpo vital, né, que André Luiz nos trouxe, ele entra em desequilíbrio a a partir do momento em que a gente não tem um perfeito funcionamento dos nossos sistemas energéticos, né, ou seja, que são os sistemas energéticos do perispírito, como ele chama, que são os centros vistais, as nadir e os órgãos espirituais. E que isso, de alguma forma, né, vai refletir no nosso corpo físico. E esse estado de saúde, ele pode conviver aparentemente no estado de doença do corpo físico, né, muitas vezes a partir do momento em que isso se externaliza, e não raras vezes até mesmo trazendo alguma que ele chama de distonia perispiritual, né, ou seja, é algo que extrapola a própria questão física, né. E aí, além disso, quando a gente está com esse desequilíbrio, a gente sabe que a gente tem a ação também dos remédios, energéticos. A homeopatia é um deles, a água fluidificada, o passe, a ectoplasmia, né, e eles que pode reequilibrar o nosso perispírito e a própria condição de harmonia e da reestruturação dos tecidos que foram lesados no corpo físico, né, por esse lapso e por em algum momento a gente ter realmente tido esse descuido e esse desequilíbrio energético, né. E ele nos fala que isso é perfeitamente compreensível diante da lentidão, né, dos processos regeneradores do nosso corpo na carne, em contraposição à alta plasticidade do nosso perispírito. Eu só acho que ele talvez poderia colocar que eu acho que o nosso próprio pensamento é um remédio energético, né, a nossa forma de lidar com as nossas emoções, o nosso controle mental, eu considero que também possa ser considerado, né, um remédio energético. Alguém falou alguma coisa? Então ele fala Não, que tá não é tranquila, o pode continuar. É isso mesmo. É o pensamento aí, a renovação das ideias é que vai gerar esse reequilíbrio, né?
Com certeza. Quer dizer, é um complemento, né? Porque eu acho que você pode ter tudo isso que ele trouxe, a homeopatia, o passe, mas se a gente não realmente tiver algum tipo de mudança não só na percepção da nossa realidade, né? Das nossas atitudes e de quanto a gente precisa, de alguma forma, alterar a nossa conduta também, eu acho que isso fica muito vago. Eu não acho que possa ser somente algo externo, né. Então eu acho que tem que ter um complemento, né, tem que vir da nossa própria vontade, como o próprio Jesus falava, né, das nossas próprias ações, a partir daí todas essas questões vão sendo incorporadas, porque é muito nítido. Que, por exemplo, quem não acredita em homeopatia pode tomar qualquer remédio que seja, dificilmente vai ter algum resultado mais positivo, né. É claro que a gente sabe que, por exemplo, tem animais que são tratados com homeopatia, mas se a pessoa tem aquela crença de que aquilo ali que ela está tomando não vai servir para nada, o próprio efeito placebo, né, você pode dar uma gotinha de água para a pessoa, mas se ela coloca fé naquilo ali, você tem um resultado. Então, assim, eu acho que mostra muito claramente isso, né, que a gente realmente, para alcançar a saúde no nível energético, né, a gente não pode depender somente da intervenção externa. A gente tem que ter a nossa pequena parcela que seja, para que, né, a intervenção médica, né, particularmente da homeopatia, né, consiga trazer esses benefícios e a própria espiritualidade consiga de alguma forma nos auxiliar. A gente sabe que a espiritualidade ela vai sempre fazer algo para que a gente seja beneficiado, mas nem sempre ela vai conseguir alcançar, né, aquilo, mas eu sempre me lembro, né, que Chico falava que uma oração de uma mãe arromba a porta do céu. Então, assim, eu acho que por mais que a gente também não tenha uma crença, é por isso que eu sempre falo, né, a capacidade que um agente externo também tem de auxiliar, porque senão uma mãe não teria essa possibilidade de auxiliar um filho que muitas vezes está perdido, né. Então, assim, eu acho que mostra o quanto a gente não pode desistir, né, do auxílio, seja para quem for, em qual situação que essa pessoa esteja, né, porque vai ser sempre possível algo, né, que seja benéfico para aquela pessoa, né. Aí ele fala que finalmente, né, a saúde espiritual ela contempla o equilíbrio da mente, que é o que a gente falou. Sede da consciência do espírito, refletindo o bem pensar, sentir, falar e agir. E representa a união da criatura com o Criador, a harmonia com as leis divinas. E, obviamente, para se chegar a esse estágio é necessário que o espírito salde as suas dívidas kármicas, resgatando perante si mesmo os débitos contraídos ao longo de múltiplas existências. E aí ele nos fala que há nesse percurso a depuração gradativa, porém completa, do perispírito, culminando com o termo das infunções do espírito nos corpos mais densos, interrompendo os ciclos reencarnatórios. E temos como exemplo máximo dessa saúde a figura inesquecível de Jesus, né? Ou seja, Jesus não nasceu perfeito, né? Ele passou por inúmeras experiências reencarnatórias para que ele realmente alcançasse, né, todo esse esplendor, toda essa evolução que, né, a gente sequer conhece, mas a gente imagina que ele já tenha alcançado, né, mas eu acho que é o que ele fala, né, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa intenção, ela tem uma importância e um poder muito grande. Mas a gente sabe que as influências externas, elas também trazem uma carga muito forte. Então, assim, às vezes a gente fala: "Ah, a reforma íntima só ela basta". E hoje os psicólogos sociais, né, aqueles que estudam, eles falam que o individualismo e muitas vezes a forma como nós encaramos essas questões da reforma íntima, elas podem muitas vezes matar a esperança de alguém, ou mesmo minar qualquer tipo de possibilidade, porque a pessoa ela ouve: "Poxa, mas se você quer, você consegue". Mas qual é o nível
né, qual é a situação que aquela pessoa está vivendo, né? A gente está vendo lá em Gaza uma situação tão cruel de pessoas que estão voltando à sua animalidade mais primitiva, porque elas estão lutando pela própria sobrevivência. Ou seja, o raciocínio muitas vezes daquelas pessoas não estão nem conseguindo ser externalizados, porque elas estão lutando pela fome, elas estão desnutridas. Então, assim, como é que a gente exige que alguém nesse contexto tenha um poder tão grande de mudar tudo que está no seu entorno? É claro que a sua fé, a sua crença tem realmente é uma força imponderável, mas a gente exigir que alguém vivendo numa situação tão cruel e tão crítica tenha a mesma possibilidade de alguém que está passando por uma situação não tão difícil, né, muitas vezes a gente exige do outro algo que a própria realidade não condiz. Então, assim, o que eles falam é que a coletividade, o entorno, tudo que nos cerca e as condições nas quais a gente está inseridos, né, tem uma influência tão grande, muitas vezes, quanto a nossa própria vontade, e que a gente não percebe muitas vezes, né, se omite dessa realidade, exige muito mais do que a gente deveria ou impõe essa realidade de uma forma muito cruel, para muitas vezes quem nos ouve falar, né. Então, assim, que a gente tenha essa percepção de dosar, às vezes, a palavra para que a gente realmente não mate, né, a esperança de alguém que já está vivendo uma situação tão difícil, né, diante da realidade que o cerca. E aí ele nos fala, né, que a saúde nesse nível, ele pode ser entendida como a redenção espiritual, e ela só é passível de ser conquistada pelo regime de vida, motivo pelo qual Jesus asseverou a necessidade do jejum e da oração, em regime de amor ao próximo como caminho para se atingir o reino dos céus. Esse reino jaz latente em nós, aguardando nossa disposição interna de cultivar as virtudes imanentes nas criaturas, transcendendo a condição de seres imperfeitos. Quando ele fala, né, jaz latente em nós, aguardando a disposição interna de cultivar as virtudes imanentes nas criaturas, assim, eu acho que esse nas criaturas quer dizer, a gente tem a capacidade de cultivar e muitas vezes de incentivar, às vezes até de potencializar com as nossas atitudes também, mas não só exigindo do outro, na sua imperfeição e na sua limitação, que ele alcance algo que muitas vezes está além da sua própria capacidade, né. É mesmo para a gente ter esse cuidado de não, como eu falei tantas vezes, matar realmente os sonhos, as esperanças, né. E exigir dos outros aquilo que nem mesmo nós seríamos capazes, né, e às vezes na nossa forma de se colocar, a gente acaba agindo até de forma cruel. Então assim, a gente tem que ter muito essa tentar ter essa percepção e ter esse cuidado, né, para que a gente realmente não haja dessa maneira. E aí ele fala, né, que todos esses exemplos, né, eles nos são trazidos para que a gente passe a compreender melhor a dor, a doença e a própria saúde. E aí ele fala, né, que nas 2 primeiras, que são a dor e a doença, a gente encontra os mecanismos da lei de causa e efeito. São capazes, né, de através do sofrimento, intervir, né, com as terapias médicas para que a gente consiga realmente alcançar a cura, mas que isso tudo, né, pode ser abrandado, ele fala aqui pela misericórdia divina. Eu acho que essa misericórdia divina, muitas vezes pode ser um de nós, da forma como a gente lida com as situações, com quem está no nosso convívio, e que a gente realmente, né, tenha sempre esse cuidado de tentar nos transformar, né, em seres que promovem a mudança, não que a gente vá conseguir alterar, né, o caminho do outro ou alterar o comportamento do outro, mas que a gente seja sempre, eu acho que como Jesus fez, né, tente pelo menos fazer de alguma forma para que a gente consiga, através das nossas intenções, das nossas ações, né, e da nossa forma de relacionar com o outro, que a gente tente promover
né? Muitas vezes a esperança, como o Ezequiel tão bem nos fala, né? Sejamos mensageiros da esperança, né? E sejamos motivo de Agentes da inspirar esperança. Agentes da a gente. esperança que ele fala, né? É, Isso, é isso aí. né? Além de ser agente da esperança, né, Aline, que a gente não destrua muitas vezes o outro que já está tão desequilibrado, tentando colocá-lo numa situação tão difícil. Eu falo que a meritocracia, que é tão falada no mundo atual, que é tão discutida, que é idolatrada, é algo muito cruel, né? Porque A gente tem que agir com caridade sempre, entender o momento do outro, né? Sem aviltar ninguém, sem agredir ninguém, não há necessidade disso, né? A gente sim, tem que ter caridade sempre, né? Amor sempre. Nosso sim. tempo acabou, Não, mas André. era isso. Você Eu acabei conseguiu também. finalizar? Eu vi que você, quando eu estou acompanhando aqui pelo livro, eu vi que você conseguiu finalizar. Foi excelente o estudo, viu? Muito obrigada. Agora, a semana que vem já é o Edésio, né, Edésio? Aí agora agora é para valer, né? Tá certo. Liga o áudio aí para a gente ouvir. Aí você vai fazer o palavras Sim, finais chama palavras finais e depois estás doentes. estás doente, né? Estás doente. Beleza, então. Tá. Aí a gente vai ter que definir quem vai fazer o próximo capítulo depois do Edésio, e eu vou passar a parte digitalizada do capítulo essa semana para vocês, no grupo, tá bom? E eu vou pedir para a Elizabeth fazer a oração final para a gente encerrar, senão a gente avança no horário do, do pessoal da equipe Amor. Obrigada, viu, André? Foi muito bom o estudo mesmo. Viu? Ô, Pai querido, vamos aí, gente, relaxar, agradecer a oportunidade do nosso tempo, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui estudando, na nossa vida, de estarmos nesse país tão tranquilo, apesar de toda a falcatrua que tem por aí, mas que ainda é um país amigável, né? Que possamos fazer a nossa parte para termos essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por tudo que temos. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, obrigada. Então, até domingo que vem. E quem é do estudo da equipe Amor, até daqui a pouco. Tchau.